Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de curso introdutório. Hoje nós teremos a aula com o professor Douglas. Pedimos antecipadamente desculpas pelo nosso imprevisto da aula da semana passada, tivemos problemas técnicos e por isso a reposição da aula hoje. Professor Douglas é biomédico com habilitação em análises clínicas pelo Centro Universitário Central Paulista, Unicep. É especialista em hematologia e banco de sangue e possui aprimoramento profissional em análises clínicas pela Unesp de Araraquara. Foi estagiário e aluno de iniciação científica do Laboratório de Microbiologia do Departamento de Morfologia e Patologia, DMP, da Universidade Federal de São Carlos. Já atuou em laboratórios de urgência, emergência hospitalar e em agência transfusional. Atualmente é preceptor do estágio do curso de biomedicina na FMU, nas áreas de bioquímica clínica e microbiologia clínica. É servidor público federal, no Departamento de Patologia da Unifesp, coordenador-geral da LAPISP e professor conselheiro da LabCM. Professor Douglas, seja muito bem-vindo à nossa aula e a sua, tá? Obrigado, Luana. É um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas também, né, infelizmente, no primeiro dia não conseguimos, né, devido a problemas técnicos, mas no final tudo deu certo, estamos aqui para dar continuidade ao nosso primeiro curso introdutório, tá bom? Vou inserir a minha aula aqui e a gente já inicia. Com licença, professor, gostaria só de avisar a todos que o link de presença será colocado ao final da palestra do professor Douglas, tá? Peço que vocês, por favor, acompanhem até o final. O link será adicionado nos comentários do YouTube. Para dúvidas, vocês podem ir mandando no chat, que aí o professor Douglas responde depois, ao final da palestra, ou durante a palestra, conforme o professor fique mais confortável. Eu acho que, né, eu sou Luana, eu sou acadêmica do 5º semestre de biomedicina aqui na FMI. Sou vice-diretora acadêmica da LAPISP. Professor, faz. Então, vamos lá. Só me avisa, Luana, por favor, se está aparecendo normalmente a apresentação, tá bom? Só um minutinho. Ok. Está aparecendo? Tudo ok, professor? Certo. Vou só acertar o áudio aqui. Não posso iniciar. Não atrapalha. Não posso falar. Então, boa noite a todos. A Luana já me apresentou, tá? Então, sou o professor Douglas, sou preceptor da biomedicina da FMU, então, provavelmente, no 7º ou 8º semestre, vocês vão estar comigo, né, quem for fazer estágio interno, na parte de microbiologia clínica e também na parte de bioquímica clínica, tá bom? E eu também sou servidor público aqui no Departamento de Patologia da Unifesp, que é inclusive onde eu estou aqui para apresentar a aula para vocês. Então, essa, né, seria a nossa primeira aula. Vamos falar sobre a atuação profissional na parte de histotecnologia, ou seja, quais são as atribuições dos profissionais que atuam dentro dessa área, tá? Isso conforme a legislação vigente de cada uma das áreas. Então, para falar dessa parte do primeiro curso introdutório, eu dividi em alguns pilares importantes. Então, um pilar central, a histotecnologia, onde vou abordar um pouco do histórico, para vocês conhecerem a história da profissão, a atuação profissional, como está o mercado de trabalho, né, para vocês terem uma ideia, questão de vagas, remuneração,
e quais são as perspectivas futuras aí para a profissão, tanto de histotecnologista técnico quanto de ensino superior, ok? Então, quando a gente puxa um histórico da parte de histotecnologia, a gente não consegue desvencilhar isso da história da patologia dentro da medicina. Então, sempre andou muito atrelado, justamente porque a anatomia patológica, ela é uma área de atuação médica. Então, nós, como profissionais atuantes dentro dessa área, a gente vai atuar em conjunto com o médico, tá? Preparando o material para que ele possa dar o diagnóstico no final. Então, esses profissionais, nessa época da antiguidade, eles eram chamados de preparadores, tá? Então, eram os técnicos que faziam essa preparação do material. E é através disso que a gente tem pouquíssimos registros do histotécnico, do histotecnologista, que a história nos conta que a gente só encontra esse registro se eu não me engano, chama como se fosse um histórico de salário, né? O olerite antigo desses profissionais, que aparece esse profissional técnico atuante na área. Tá? Então, justamente porque requer um médico patologista para análise diagnóstica, normalmente aí esse profissional ele vai atuar mais uma área mais técnica. Tá? Então, antigamente, a anatomia patológica ela era mais restrita às instituições de ensino superior, e aí, com o tempo, saiu-se, né, dessas instituições, e hoje em dia nós temos anatomia patológica tanto dentro de universidades públicas ou de instituições privadas, tá? Então, temos laboratórios de anatomia patológica. Então, antigamente a gente tinha essa ligação aí somente com o ensino superior, dentro das grandes universidades, dos institutos de anatomia. Bom, então, quando a gente puxa a história da anatomia patológica, que acaba andando em conjunto aí a história dos preparadores, dos histotécnicos, quando a gente começa a falar em anatomia patológica, a gente começa lá em Hipócrates, tá? 460, 370 a.C., né? Que ele é o pai da medicina. Então, foi ele que fez esse desmembramento, essa diferenciação de doença e a relação dela com as crenças religiosas. A gente sabe que hoje em dia há esse pensamento, mas naquela época Hipócrates já fez essa diferenciação, que não está ligada à presença da doença com uma certa crença religiosa ou com uma punição, tá? Fez essa diferenciação. E a partir daí, a gente segue com diversos nomes importantes dentro da própria medicina e depois dentro da patologia, como um ramo mais único, tá? Como uma especialidade mais independente. Então, a gente pode aí colocar alguns nomes. Então, o pai da patologia antiga, tá? O Antônio Benevini entra dentro da nossa história. A gente puxa também um nome bastante importante como fundador da anatomia patológica como especialidade independente, o Carl von Rokitansky, o Rudolf Virchow, que foi quem inseriu a parte de microscopia para patologia. Então, para o diagnóstico de anatomia patológica, a microscopia é extremamente importante, porque é através da microscopia que o médico vai fazer essa diferenciação dos tecidos e levar ao diagnóstico, e a gente tem até os dias atuais. Tá? Então, qual que vai ser a função desse profissional que vai estar ali nos bastidores? Vai ser preparar esse material que vai ser recebido aí ou de um atendimento ambulatorial ou de um procedimento cirúrgico, e a partir daí esse material vai se transformar numa lâmina onde o patologista, o médico especialista em anatomia patológica, que vai dar o diagnóstico para esse paciente, se trata-se aí de uma alteração benigna ou trata-se, por exemplo, de um câncer. Dentro do histórico, também é importante a gente enfatizar que teve-se a criação da Sociedade Brasileira de Histotecnologia.
Então, lá em março de 1975, durante um curso de histotecnologia aqui no Brasil, segundo curso internacional, foi fundada esta sociedade, que é uma sociedade civil e sem fins lucrativos, que tem aí como função representar essa parte dos técnicos, tá? E dos profissionais atuantes na histotecnologia. E vem, até os dias de hoje, tentando implantar e regulamentar o exercício desse profissional a nível técnico. Tá? Então, dentro da histotecnologia, a gente tem 2 níveis profissionais. O profissional de nível técnico, que é o nível médio, e o profissional de nível superior. O profissional de nível superior, regulamentado aí pelo seu conselho de classe, e o profissional de nível técnico, a sociedade brasileira ainda está tentando regulamentar o exercício dessa profissão. Então, a gente teve aqui em 2024, eu conversei com o Joaquim, que é o presidente da sociedade, e relançou-se esse projeto, tá? Ele já passou pela Câmara anos atrás, e ele ficou parado, e agora o deputado Leonardo Monteiro está dando andamento a esse processo para regulamentar a profissão do técnico em histotecnologia ou o histotécnico. A gente espera ter boas notícias aí para a regulamentação dessa profissão. Tá? Então, dentro da área de histotecnologia, que vocês viram, quem acompanhou a aula da professora Priscila na semana passada, ela é uma ciência que vai abranger diferentes conhecimentos, tá, e metodologias para o preparo de lâminas histológicas a partir de um material biológico que foi coletado, para estudos ou em microscopia óptica, tá, no caso do médico patologista, ou em microscopia eletrônica. Tá? Então, a gente tem esses estudos e, às vezes, também microscopia de fluorescência. Então, para visualizar o quê? As alterações celulares e as alterações teciduais. Então, a gente parte de um ponto inicial, tá? Que é a coleta desse material, que a coleta normalmente segue a critério do médico, tá? Do médico cirurgião, do médico assistente ou do médico que está acompanhando aquele paciente que vai realizar a coleta daquele material. E, a partir daí, esse material chega para a anatomia patológica, para a patologia, para ser processado. E a gente tem algumas etapas que necessariamente precisam acontecer para que esse material chegue adequadamente ao final, numa lâmina pronta para visualização. Então, tem processo de fixação, de macroscopia, processamento histológico, a inclusão desse material no parafina, a microtomia, coloração, e aí isso finda com a fixação permanente do material em lâmina, a qual ele é mantido aí pelos próximos 10 anos, fica guardado dentro da anatomia patológica, caso o paciente requeira, tá? Esse material sempre é um material do paciente após pronto. Tá bom? E aí eu vou só dar uma pincelada nesse processo que está ocorrendo dentro da anatomia patológica. Então, a gente parte, né, do start inicial, que é a coleta desse material. Então, através de sinais e sintomas, de um provável diagnóstico, resultados de imagem, o médico faz a visualização daquela alteração tecidual, daquela alteração no órgão, e verifica se há uma necessidade de uma coleta, tá, para elucidação diagnóstica. Isso pode ser a coleta de um pequeno fragmento que a gente chama de biópsia, ou então a coleta, às vezes, de parte do órgão, às vezes do órgão como um todo. E aí isso pode ocorrer, se for uma biópsia, pode ser de forma ambulatorial, se a gente pensar, por exemplo, numa biópsia de pele, um punch, ou então, dentro de um centro cirúrgico, a gente pensar numa coleta maior dentro de uma cirurgia aberta. Tá? Então, isso é a critério do médico assistente, do médico cirurgião. Esse material, após coletado, ele já precisa ser preparado para ser encaminhado para a patologia. E um dos fatores importantes é a fixação. Então, a partir do momento que aquele tecido é retirado do meu paciente, aquela biópsia ou aquele órgão, aquela parte de órgão, esse tecido ele já começa automaticamente a entrar em morte celular. Aí a gente precisa barrar esse processo. Para que, se a gente deixar esse tecido muito tempo, né,
a temperatura ambiente, sem nenhum agente fixador, as células vão entrar em morte celular, em autólise, e aí a gente vai perder toda a configuração do tecido. E esse não é o interesse. O interesse é que o patologista veja o tecido como ele estaria ali no meu paciente, no momento em que ele foi retirado. Então, o momento da fixação é extremamente importante. O ideal é que ela seja realizada assim que o órgão ou o material foi retirado do meu paciente, ele for colocado no meu agente fixador. Tá? Então, para biópsias e peças cirúrgicas, normalmente o nosso agente fixador é o formol, a formalina a 10%, que ela vai fazer com que pare esse processo aí de morte celular, tá? De autólise desse meu tecido. Ele vai manter esse tecido de forma íntegra até ele se transformar aí numa lâmina preparada. Então é importante que o volume desse formol seja adequado para que toda a peça entre em contato com esse formol. Então, normalmente a gente pede 20 vezes mais o volume de formol comparado com o tamanho da minha peça, para que ocorra a fixação adequada desse material. Bom, outros materiais vão precisar de fixadores diferentes. Então, no citológico, normalmente a gente fixa o citológico com álcool absoluto, é uma fixação por desidratação. Tá? O formol ele vai ser mais empregado para as biópsias e para as peças cirúrgicas, como eu informei para vocês. Tá? E aí, quando a gente utiliza o formol, é importante a gente verificar que existe um tempo ideal de atuação desse formol, tá? De formalização, para que a gente possa garantir que a minha peça esteja totalmente fixada. Então, o ideal aí é, no máximo, até 72 horas após esse material coletado, tá? E mantido ali com o formol, que ele seja processado. Passou esse tempo de 72 horas, a gente já pode ter problemas com o material, tá? Esse excesso de fixação, esse excesso de formol pode causar prejuízos para a peça, principalmente aquele material que precisa ser submetido a um exame complementar, que é a imunistoquímica. Então, a gente tem muita dificuldade no preparo da imunistoquímica para esses materiais superfixados. Então, por isso que é importante manter o material aí num tempo ideal. Então, não adianta um material que chegou, acabou de ser coletado, 6 horas depois eu quero preparar esse material. Não, esse material ele não está fixado. Ele precisa guardar aí de 12, 24, 48 horas para estar num tempo de fixação ótima, tá? E no máximo 72 horas para ele ir para processamento. Dentro desse tempo de fixação, é bom a gente lembrar que a complexidade do meu material, o tamanho da minha amostra, se é uma biópsia, se é uma porção de um órgão, se é um órgão completo, isso vai atuar diretamente nessa fixação. Porque o formol ele precisa penetrar dentro do tecido para que ele tenha a sua ação, tá? A sua ação ideal de manter aquele tecido íntegro, tá? Fixado, paralisado ali em relação à atividade celular. Tá? E aí, quando eu tenho tecidos muito grandes, eu vou ter que fazer o quê? Cortes para que o formol possa adentrar. Então, tem alguns exemplos aqui de peças anatômicas didáticas, que são uso exclusivamente didático, tá? Então, primeiro aqui, ó, não sei se está aparecendo o mouse para vocês. Isso daqui é uma mama, bom, então bastante tecido adiposo. Aqui eu tenho ainda o tecido epitelial e aqui a gente consegue visualizar que eu tenho a auréola da mama, tá? Então, é um tecido grande, então é um tecido que eu vou precisar particionar para que o formol possa adentrar nesse tecido. Mesma coisa aqui com o fígado, então não tem como formolizar um tecido por inteiro. O formol não vai conseguir atingir aquele tecido por completo. Então eu tenho que fazer alguns cortes. E às vezes, dependendo do tamanho do tecido, a gente trabalha aí com materiais mais simples para corte, como por exemplo um bisturi, uma navalha,
ou às vezes a gente tem que utilizar alguns materiais um pouco mais robustos para fazer esse corte, como facas, facões, se tiver um osso, às vezes uma serra. Tá? Então, é algo bem comum dentro da anatomia patológica, porque a gente precisa abrir esse tecido para que o formol se adentre. Tá? Então, tem que tomar cuidado com os cortes, tem direção de corte para que a gente não perca aí estruturalmente esse tecido. Então, aqui outro exemplo que a gente tem aqui é uma placenta trigemelar. Aqui eu tenho uma gestação ectópica, onde eu consigo observar que, eu não sei se está aparecendo para vocês, mas eu tenho aqui, no caso, o feto. A gente tem aqui um exemplo de um ovário que chegou aqui para a gente, que apresentava mais de 5 quilos, então um ovário muito grande. Tá? Então, às vezes, precisa de mais de uma pessoa para auxiliar nesse corte, quando a gente tem materiais grandes. E aqui eu tenho um exemplo de um teratoma, nesse caso era pequeno, mas a gente precisa fazer alguns cortes também para que o formol possa agir de forma homogênea nesses tecidos. Então, quem que vai fazer essa macroscopia? Normalmente de peças simples, mesotécnico, histotécnico. Peças mais complexas, aqui no nosso caso do nosso serviço, são os médicos residentes que fazem essa macroscopia das peças mais complexas. E aqui é um exemplo desses cortes que a gente tem que fazer. Então, normalmente, aí 1 a 2 centímetros, que é aí a espessura ideal para estar agindo esse formol, e aí a gente mantém esse tecido em contato total com essa formalina 10%. E aí, a partir desses cortes, que esse tecido vai se tornar aí um cassete, depois um bloco e uma lâmina. E aí, o macroscopista, o técnico de macroscopia que vai estar fazendo esse processo, é importante ele verificar aí lateralidade, marcações de margem, de alguns tecidos que é importante a presença dessa margem para o patologista verificar se aquele tumor, se aquele câncer, ele já alcançou a margem que foi retirada pelo médico, tá? Que o médico normalmente quando vai retirar uma peça, ele tira essa peça aí com uma margem de segurança para tentar garantir que retirou toda a massa tumoral. E aí essas margens que são pintadas são justamente para facilitar. Se o meu tumor ele está aí bem justo à margem ou se ele está distante dessa margem. E aí o macroscopista que vai fazer esse processo aí de pintar as margens, de fazer os cortes, de verificar ali, no caso de uma peça grande, ó, onde eu tenho ali a minha região, onde está o meu tumor, onde está o meu tecido mais diferenciado. E aí o macroscopista tem que se atentar à presença desses nódulos, à presença dessas alterações teciduais para poder retirar a porção de interesse do meu tecido. E aí, feita essa macroscopia, então a gente pega a partir de uma peça grande, então às vezes a gente pode ter, a partir dessa peça, alguns blocos, tá, incluídos, tá, a montagem aí de alguns cassetes, onde a gente seleciona partes de interesse dentro da peça, ou às vezes pode acontecer dos cortes serem feitos por toda a peça e toda a peça ser incluída. Então a gente vai ter aí 50, 90, 120 blocos, às vezes, a partir de uma única peça, tá? Porque foi solicitada a inclusão de todo o material. Ou, às vezes, a gente pode incluir algumas partes conforme o protocolo da instituição. Então, aqui sou eu fazendo a minha primeira macroscopia e eu até brinco que a primeira macroscopia a gente nunca esquece, porque é muito interessante o contato com esse tecido, ainda mais para quem nunca atuou, né, em anatomia patológica, para mim é um mundo à parte. Tá? Então esse tecido ele é adicionado nesses cassetes, tá? Todo o processo é numerado para esse paciente poder ser recuperado lá no final. Então a gente tem que garantir rastreabilidade desse material todo o final do processo, e aí a gente vai passar pelo processamento, que a professora Priscila explicou para vocês. Então, primeiro eu tenho a desidratação do meu material, diversos banhos de álcoois, de uma concentração aí onde eu tenho mais água, até 100%, tá, onde não tenho
nenhuma concentração de água. E aí, a partir disso, eu tenho o processo de diafanização com o xilol e a impregnação com a parafina. E aí, a partir disso, meu tecido está pronto para se tornar um bloco. E aí ele vai para um setor que é o setor de inclusão. Então, esse tecido ali que foi feito a macroscopia, então dentro da macroscopia, a professora Priscila também explicou que tem alguns critérios importantes que a gente tem que avaliar, então, tamanho daquela minha peça, às vezes o peso, coloração, aspecto, tudo isso é avaliado na análise macroscópica. E aí esse tecido, pequeno tecido que foi cortado, ele vai se tornar um bloco. Tá? E aí o processo de inclusão é onde esse tecido, após ser preparado, tá? Após ser passado pelo processamento histológico, ele vai se tornar um bloquinho de parafina. E aqui, a Maria, que trabalha aqui com a gente, eu gravei um videozinho dela explicando como que faz esse processo de inclusão. O cacetinho você vai tirar, e esse aqui você vai incluir, né? Então você vai pegar a forminha, ó, uma forminha da cor do material. Nós temos diversas forminhas pequenininhas, nós temos as médias e temos as grandes. Como o material aqui é grande, você vai pegar uma forminha grande, tá? Aí aqui, a luzinha, você vai pôr a luzinha aqui, bater bem. Aí você vai colocar aqui a parafina e vai pegar o seu material para incluir. Aí aqui vai colocar, você vai ajeitar bonitinho, ó. E aqui você vai arrumando certinho, ó. Quando começar ficar sólido, tá vendo que tá ficando sólido? Tá vendo? Uhum. Ficando sólido, você vai colocar, você vai fechar. Ó, tá vendo? Aí é a hora. Você fecha, aperta e coloca mais parafina. Daqui é a inclusão. E aí, depois de feita essa inclusão, o material passa para essa região aqui do meu inclusor, que tem uma placa mais gelada, e aí vai solidificar mais rápido essa parafina. E a partir daqui ele está pronto para ser cortado. Tá? O cacetinho. E aí, esse processo de corte a gente chama de microtomia. Então, a gente tem um micrótomo, que é esse processador, que vai fazer pequenos cortes, vai tirar pequenos filetes, tá? Muito fininhos desse material, junto com a parafina, e esse material que vai ser recuperado na lâmina. Tá? Então, o histotécnico, o técnico em histotecnologia, também faz essa parte de microtomia. Tá? Então, tem que ser um técnico muito bem treinado. Às vezes, para algum tipo de material, a gente tem um corte, às vezes, até mais fino, como para imunohistoquímica. Às vezes, a gente tem um corte mais padrão, que é para coloração HI. Tá? Então, depende aí de uma metodologia para outra. E aí, esse filete que é retirado de material como parafina, ele é colocado num banho, tá? Mais aquecido, e aí a gente vai lá com a lâmina e pesca esse material. Então ele fica ali absorvido sobre a lâmina e aí depois a gente vai prepará-lo novamente para poder receber a coloração. Então aqui eu tenho um processo de microtomia, tá? No caso não é para preparo de lâmina, sim para biologia molecular, mas só para vocês conseguirem ver como que funciona um micrótomo, tá bom? Que é o Joaquim que trabalha aqui comigo também. Estamos bom, tá? Após nos basta, eu vou realizar a agricultura do material. São cortes para biologia molecular. Então tem uma lâmina ali, ó, que vai, conforme você vai passando o bloco, vai ficando ali o material que está sendo retirado pela lâmina. Então, o tamanho do corte depende muito de qual que é o emprego que ele vai ser utilizado, tá? E aí é o protocolo que vai definir qual que é o tamanho do corte e o técnico que vai ali acompanhando todo esse corte, tá bom?
E aí, depois de ter feito isso, a gente vai preparar o tecido para ele ser corado. Então, como a gente fez um processo aí de desidratação, diafanização e depois impregnação com a parafina, a gente tem que fazer o processo inverso para poder corar. Tá? Então, a gente vai começar com xilol, depois com álcool 100% até ele ter uma graduação de água, e aí depois vai para a água e a gente começa a corar por HE, que é a nossa famosa hematoxilina eosina. Tá? E aí, como a professora Priscila explicou para vocês, essa coloração vai ser por afinidade ácido-básica. Tá? E aí vai depender o que vai corar com a hematoxilina ou o que vai corar com a eosina. E aí, isso é o que a gente vai observar, né, depois do material ser corado e ficar ali permanente, tá, entre lâmina e lamínula, tá, com uma resina, com um etelã, que é um material que vai ser a cola entre a lâmina e a lamínula para eternizar essa lâmina, e aí o médico patologista vai avaliar o quê? O tecido. Tá? Vai avaliar as alterações celulares e as alterações teciduais que vão encontrar. Então, quer seja lesões reversíveis ou lesões irreversíveis, então ele pode avaliar desde aí de uma inflamação, uma hipertrofia, uma atrofia, até um processo de morte celular, como por exemplo uma necrose. Tá? E aí ele vai fazendo essa diferenciação. Então existem graus de diferenciação desse tecido, onde a gente parte aí de um tecido que pode ser pouco diferenciado, moderadamente diferenciado, tá? Ou muito diferenciado. Tá bom? E aí o patologista que vai fazer essa análise para poder liberar o diagnóstico. Tá bom? Então essa parte final do diagnóstico é o médico patologista quem realiza. Então, dentro disso, a gente observa que a atuação do profissional do histotécnico, pensando no profissional de nível médio, no profissional de nível técnico, vai ser uma área comum, tá, para diversas formações dentro da área da saúde. Então, o biomédico pode atuar como técnico, o farmacêutico pode atuar como técnico, o biólogo pode atuar como técnico, tá? E o técnico em análises clínicas para algumas empresas também pode atuar como técnico dentro da parte de anatomia patológica, porque, como eu disse para vocês, a gente ainda não tem a implementação dessa profissão, tá? Mas teremos brevemente. Então, vai ser esse profissional que vai fazer todo o processo, desde o recebimento do material, armazenamento, identificação, processa esse material, confecciona, cora a lâmina e finaliza com a lâmina permanente, qual vai entregar para o médico patologista dar o diagnóstico. Então, ele vai auxiliar em todo o andamento da rotina laboratorial. E aí, qual que é a pergunta que não quer calar? Tá, até então, a gente falou de um profissional de nível técnico. Então, a gente sabe da atuação do profissional de nível médio dentro da histotecnologia. E o profissional de nível superior? Qual que é a sua competência? O que compete ao profissional? É apenas a função de um técnico? Não, tá? Depende muito da regulamentação do conselho de classe. E que são esses conselhos de classe? Para cada uma das profissões, a gente tem um conselho que vai fazer a parte de regulamentação. Então, a gente tem o Conselho Federal de Biomedicina, que vai regulamentar a profissão de biomédico, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Biologia, o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Federal de Medicina Veterinária. E por que eu listei justamente esses conselhos? Porque são os profissionais que atuam dentro da área de histotecnologia. Tá? Tem a medicina, que atua na parte de anatomia patológica, tá? No ramo mais final, mas a gente tem esses profissionais aí que podem atuar em nível superior, tá? Dentro da parte de histotecnologia, levando em consideração que cabe a sua competência de formação e a competência que o seu conselho te delimitou. Tá? Então, vocês vão ver que tem uma diferença de um profissional para outro. Então, a gente começa a falar da biomedicina. Então, a biomedicina
tem aí uma resolução, a resolução 239, que vai tratar da atribuição do biomédico dentro da parte de histotecnologia clínica. Se a gente puxar um pouquinho no histórico, né, na história da anatomia patológica, a gente vai ver que, tempos atrás, várias profissões tinham atuação, tá, específica dentro da anatomia patológica, e com o ato médico, tá, teve essa diferenciação. Por quê? Anatomia patológica é um ramo de diagnóstico da medicina. Então, as outras profissões tiveram aí que se organizar para atuação dentro dessa área. Então, o biomédico, depois dessa reorganização, a gente teve a resolução 239, e aí vocês encontram as delimitações dentro da função. Tá? Então, o biomédico histotecnologista, o que ele pode fazer? Processar a amostra histológica, tá? Para análise de macroscopia, imunohistoquímica, citoquímica, análise molecular, e também pode firmar, ou seja, pode laudar esse material. Tá? Isso vai depender do quê? Do local, do órgão onde vai estar trabalhando, se há essa abertura ou não. Tá? Também pode atuar dentro das técnicas auxiliares de necrópsia e análise forense, sob supervisão de um médico habilitado. Tá? E a parte interessante também é que a gente pode fazer gestão administrativa, então a gente pode ter cargo de gestão operacional, e da parte de controle de qualidade, tanto de controle interno quanto externo, de serviços públicos e serviços privados. Tá? Então, para quem gosta, como eu, da parte de qualidade, é uma área interessante. Tá? Então, a parte de qualidade abrange um leque muito grande dentro de todas as áreas aí de atuação, não só do biomédico, mas de outros profissionais. Tá? Então, como um profissional biomédico habilitado em histotecnologia, e aí, para ser habilitado em histotecnologia, o que o profissional precisa fazer? Precisa cumprir um estágio obrigatório de 500 horas. Tá? E aí você sai com uma habilitação em histotecnologia. Você é um biomédico habilitado em histotecnologia clínica e pode seguir aí, realizar todos esses processos dentro de um laboratório de anatomia patológica. Tá bom? Ainda não temos pós-graduação nessa área, inclusive eu estava conversando, sempre converso com o Joaquim, que é o presidente da sociedade, estava conversando com a minha chefe hoje, que é a doutora Ângela, e a gente sempre vê essa necessidade de formação dos profissionais. Como é uma profissão que ela não tem, assim, uma formação, se a gente pensar no técnico propriamente dito, a gente tem aí as pessoas vão aprendendo com os outros funcionários. Então, sempre foi assim desde o início. Então, o profissional mais antigo treinava os profissionais novos, porque a gente não tem um curso técnico de formação aí para histotécnico. A gente não tem um curso de especialização em macroscopia, em histotecnologia, diferente, por exemplo, da cito. Da citopatologia, que aí a gente já tem uma especialização aí muito bem definida e delimitada. Então, há essa necessidade de uma melhor formação e qualificação desses profissionais, tanto a nível técnico quanto de nível superior. Bom, para a farmácia, então, o Conselho Federal de Farmácia, lá em 2004, liberou uma resolução, tá, 410, que reconhecia essa especialidade do farmacêutico dentro da histopatologia, porém, nesse mesmo ano, tá, menos de um mês depois, esse reconhecimento foi revogado. Então, não há atuação do farmacêutico, pensando em nível superior, tá, como um profissional de nível superior, dentro da histotecnologia, tá, ou da histopatologia. O biólogo, então a gente tem lá o Conselho Federal de Biologia, uma norma bem recente, a 20 de abril de 2024, que nessa norma ela lista, tá, todas as áreas de atuação do biólogo dentro da área ambiental, área da saúde e a área de biotecnologia. E dentro da área da saúde, nós temos aí as análises de histotecnologia.
porém aí não delimita quais as funções do biólogo dentro dessa área, mas o biólogo pode sim atuar dentro da parte de histotecnologia, tá? Mas diferente do biomédico, que a gente já tem aí aquela delimitação, que pode atuar com controle de qualidade, pode atuar com gestão, que pode laudar aquele material de imunohistoquímica, de biologia molecular, de citoquímica, para o biólogo, dentro da norma que eu pesquisei, não há essa discriminação assim tão a fundo, tá? Então, os biólogos vão saber melhor falar em relação a essa atuação, tá bom? Dentro da odontologia e da medicina veterinária, a gente tem aí duas profissões que vão ter responsabilidades principalmente na parte de diagnóstico. Então, a odontologia vai trabalhar com diagnóstico de patologia oral, tá? E a medicina veterinária vai trabalhar com diagnóstico aí, de animais. Então, são áreas bem diferentes. Porém, dentro dessas áreas, há uma necessidade de um profissional ali para fazer essa parte de preparo do material, de controle de qualidade. Então, há essa necessidade desses outros profissionais para atuarem. E conversando aí com quem já está na área, essa necessidade é bem perceptível, tanto para os odontólogos quanto para os médicos veterinários, tá? Então, dentro aí, tanto do Conselho Federal de Odontologia ou de Medicina Veterinária, a gente tem as normativas, tá, da atuação desses profissionais, o odontólogo mais dentro aí dessa parte de diagnóstico de patologia bucal ou patologia oral, tá, que é uma área mais restrita do odontólogo, e o médico veterinário aí, a gente tem, muito parecido com a nossa resolução 786 da análises clínicas, a gente tem uma resolução que especifica todo o funcionamento do laboratório de patologia veterinária, a atuação do médico patologista veterinário, tá? Como que é o processamento da amostra, estabilidade, como que se procede o laudo, o que tem saindo no laudo, da parte de controle de qualidade. Tá? Então, tem todo um exercício mais complexo, porém, também a gente tem a atuação desses outros profissionais aí dentro da anatomia patológica animal. Então, é uma área bastante interessante que nós, que atuamos aí na parte de anatomia patológica humana, também podemos aí migrar para a parte de patologia veterinária, que pode ter aí um interesse financeiro bacana, tá? Porque também ninguém vive só de amor. A gente tem que pensar aí no retorno financeiro, porque as contas chegam todo mês. Então, é uma área, para quem gosta também da área animal, a gente também pode atuar nessa parte técnica, histotécnica, dentro da patologia veterinária. Então, como que está o mercado de trabalho hoje em dia? Então, aqui para vocês algumas empresas, grandes empresas do ramo de anatomia patológica, então, Laboratório FEME, a DASA, o grupo Fleury Pardini, a DP Diagnóstica, o Hospital Sírio-Libanês tem um laboratório de anatomia patológica muito forte, o Hospital Albert Einstein também, a Oncoclínicas, tá? Temos serviços aí de anatomia patológica de serviço público, alguns dentro das universidades, como é o nosso caso, tá? Mas a gente também tem aí Instituto Adolfo Lutz e também Fiocruz, que são órgãos aí públicos que trabalham com anatomia patológica, e aí para entrar tem que ser por concurso público. Agora, nesses outros do mercado privado, a gente entra aí encaminhando o currículo, com interesse na área, sempre tem vaga, tá? Se vocês pesquisarem, sempre tem vaga para trabalhar nesses locais, então pode ser aí uma área de interesse além das análises clínicas. Eu não quero fazer análises clínicas, eu não quero fazer estética. Pode ser aí uma opção ir para a parte de histotecnologia. Tá? Alguns exemplos da parte de medicina de patologia veterinária, tá? O Histopet, o Animaltec, o Laboratório CEPA dali de Campinas, o Histocel, que é um laboratório importante que faz essa parte de solução de anatomia patológica. Tá? Então, a gente pode atuar. E aí, agora vem o que interessa.
qual que é a média salarial para esse profissional de nível superior que atua dentro da anatomia patológica. E aí a gente tem alguns níveis de atuação. Então, tem, por exemplo, o analista júnior, vai ser aquele analista que normalmente tem aí pouco tempo de atuação profissional, tá? Então, o analista júnior é aquele analista que vai aprender fazendo, tá? Então, ele vai ganhar em média aí de 2.200 a 2.500. O analista pleno já é um analista que tem aí de 3 a 5 anos aí de experiência. Pode ganhar de 2.500 a 3.900. E o analista sênior de 4.800 a 7.000. Tá? Isso a gente pensando no cargo de nível analista, tá? Que é um cargo operacional. Se a gente extrapolar isso para cargos de gerência, tá, de gestão operacional, de gerência operacional, esse salário aumenta consideravelmente. Tá bom? Então, aproximadamente é uma média dentre as empresas. Então, tem empresas que têm um salário menor, tem empresas que têm um salário maior. Tá? Isso diferencia de uma empresa para outra, e também da qualificação do profissional. Tá? Mas, pelo que eu tenho visto, tem um diferencial aí, se a gente comparar, por exemplo, com um analista clínico. O salário tende a ser aí do seu técnico um pouco melhor que o analista clínico de análises clínicas. Tá? E aí as perspectivas futuras que a gente tem para essa área de histotecnologia. Então, diferente da análises clínicas aí, que a gente já tem muita automação, muita robotização, a anatomia patológica também vem recebendo esse processo, tá? Aos poucos, mas a gente está vendo isso se adentrar dentro dos laboratórios. Tá? Então, tem a inserção de máquinas que vão fazer esse trabalho de inclusão, de corte, tá? De processamento, que antes, no início, era feito de uma forma muito manual. Isso é bom porque melhora a qualidade do meu material, garante uma melhor reprodutibilidade, tá, daquele processo, então tenho menos erros no final. Lógico que a máquina não faz nada sozinha. A gente tem que programar a máquina, cuidar da máquina, dos reagentes, da manutenção dessa máquina, do controle de qualidade da máquina, para que a gente tenha um resultado assertivo no final. Tá bom? Mas esse processo dentro da anatomia patológica caminha para que seja possível a gente conseguir acompanhar todo o andamento, desde a coleta do meu material até ali o laudo final do meu patologista. Então, a gente entra numa fase importante, que é a fase de patologia virtual e a fase com a inserção da inteligência artificial. Então, isso colabora muito para melhorar os nossos resultados dentro da anatomia patológica. Então, eu vou ter aí diversos processos muito mais automatizados e robotizados, tá, para melhorar o meu serviço, e ao final eu tenho uma entrega muito melhor em relação à qualidade de imagem, qualidade de diagnóstico e rastreabilidade. Então, o patologista que antigamente trabalhava só dentro do laboratório de anatomia patológica, sentado na frente do microscópio, hoje em dia ele tem acesso a essas imagens da lâmina do paciente dele, do seu próprio notebook, do seu próprio computador ali dentro da sua casa. Então, o futuro é trabalhar com a patologia virtual e com a parte de automação. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma automação de corte, tá, para blocos. A gente não tem essa máquina no Brasil, quem sabe para frente, né? E aí ela consegue cortar vários blocos em 1 hora. Tá? E aí qual que é o ganho? Sendo que se eu tiver um profissional muito bem treinado, esse profissional consegue cortar muitos blocos também. Verdade. Só que o padrão desse corte, o padrão da montagem da lâmina, ele acaba sendo quase que perfeito. Então, todos os recortes, todos os cortes vão estar ali inseridos numa mesma região da minha lâmina. Eles vão ter a mesma espessura, com pouca diferença, e muito pouca, quase imperceptível.
Ah, e por que que o meu material precisa necessariamente ficar ali no local específico da minha lâmina? Por quê? Para alguns casos, a gente pensar nas automações de imunistoquímica, a gente tem uma probe que vai pingar o meu reagente num local exato, ou seja, em cima do meu tecido que foi cortado. Se esse tecido não estiver centralizado ali conforme a programação, ele pode pingar fora, não vai ter reação antígeno-anticorpo, e aí não vou ter marcação, e aí no final, na hora que o médico observar, essa marcação não necessariamente é porque não tinha antígeno, e sim porque o anticorpo ele não agiu sobre o meu tecido. Então, a vantagem desses processos automatizados é que a gente ganha muito em padronização. Então, tenho lâminas preparadas de uma forma muito padrão, com tecido colocado milimetricamente numa região daquela lâmina. Tá? Então, a gente caminha para esse processo daqui para frente. Então, automação e robotização dos processos vão acontecendo gradativamente, principalmente começando aí pelos serviços mais privados, tá? E depois, mais lentamente, indo para os serviços públicos, tá? Mas tem essa tendência. A parte de patologia digital e inteligência artificial também. Então, a gente já tem aí módulos de inteligência artificial que vão fazer a triagem daquele tecido para procurar aquelas alterações teciduais e aí facilitar o diagnóstico do meu patologista. Tá bom? Então, isso é o que espera a anatomia patológica para o futuro. E aí, o profissional, quais são as perspectivas para esse profissional? Então, a gente tem que sempre pensar que um profissional com melhor qualificação é diretamente proporcional a um profissional mais bem remunerado. Tá? Então, quanto mais a gente se qualificar, obter formação, mais a gente tem um salário diferenciado. Tá? E isso é muito nítido. Então, um exemplo que eu puxo aqui para vocês, então, se eu tenho um profissional que é macroscopista de nível superior, ele é sênior, ele tem um salário X. Se eu tenho um profissional de citologia, especialista em citopatologia, que também é sênior, ele vai ter um salário maior porque ele é um profissional especialista. Tá? Então, tem essa diferença de remuneração pela qualificação profissional que a pessoa obtém. Então, quanto mais qualificação, mais formação, isso vai agregar mais na sua remuneração. Então, lembrando que a gente não vai atuar só como um analista, tá? Só como executor. A gente pode atuar ali, tanto na gerência também, quanto na parte de controle de qualidade, que também remunera-se melhor. Tá? Então, aqui eu tenho as referências que eu utilizei para vocês. Então, foi uma aula bem introdutória, bem rapidinha, só para mostrar para vocês a atuação de cada profissional dentro da área de tecnologia. Eu fico aberto aí a perguntas, se tiver alguma pergunta, e deixo aqui o meu contato, tá? Então, meu e-mail da FMU, meu e-mail aqui da Unifesp, e a minha conta no Instagram e a conta da nossa liga da LAPRISP também no Instagram, tá bom? Obrigado, gente. Se tiver alguma dúvida, estou disponível aí para responder. Interrompeu. Pode ir. Não sei se falei muito rápido. Dá uma olhada no chat aqui, ver se tem alguma dúvida. Eu vi aqui a pergunta da Marcela.
tirar a habilitação só com estágio obrigatório. Então, atualmente, é o que nós temos dentro da biomedicina. Pode ser diferente dentro de outras profissões. Mas como ainda a gente não tem curso de especialização para essa área de histotecnologia, ou especificamente para macroscopia, técnicas histológicas, necessariamente tem que ser o estágio para habilitação. Diferente da parte de citopatologia, que você pode obter tanto pelo estágio obrigatório, tanto pela especialização, tá? Então, a gente está tentando aí melhorar esse quadro daqui para frente, para termos mais possibilidades, tá bom? Mas também depende de vocês. A gente está aqui, a gente tem que se ajudar a todo mundo. Então, vocês profissionais mais novos aí, que estão com mais gás, estamos aceitando ajuda aí de todo mundo para abrirmos mais áreas de atuação. Isso é importante. Então, normalmente, isso não é feito por um único profissional. São vários profissionais aí em conjunto para que a gente possa aí ter uma melhora na nossa área de atuação, não só o biomédico, o biólogo, tá? E o odontólogo, médico veterinário, então tem aí uma área muito interessante para a gente estar inserido. E a gente também pode ter um laboratório de anatomia patológica, tá? Lógico que necessariamente precisa ter um médico, mas a gente pode ter aí um laboratório de histotecnologia que vai preparar esse material para os médicos. A Mirella está perguntando das especializações. Dentro da parte de anatomia patológica, por enquanto, só tem especialização na parte de citopatologia, tá? Ou citologia oncótica. Então, tem essa especialização que tem um diferencial que o profissional citopatologista, biomédico, biólogo, vai fazer um screening dessas lâminas, principalmente das lâminas negativas, para poder liberar esse resultado. Tá? As lâminas positivas vão ser liberadas pelo médico citopatologista, mas tem essa especialização específica de citopatologia. Na parte de macroscopia, de técnicas histológicas, ainda não temos, tá? Tem alguns, a gente verificou aí, tem alguns cursos de atualização, cursos rápidos, mas não são cursos que vão deter para vocês o título de especialista. Não ainda, tá? Mas a gente vai brigar para que isso aconteça, tá? Para que a gente possa oferecer aí para vocês uma especialização daqui a um tempo. Mas é uma área que demanda, tá? Demanda de pessoas de formação mais especializada para que a gente possa sair do século passado, né? Que a gente vive ainda nesse retrocesso, onde o profissional ele vai aprender com outro profissional apenas. E aí o problema disso é que erros vão passando durante esse processo. Então, se eu aprendi do jeito que o profissional me explicou, quem garante que aquele jeito é a melhor forma, a forma mais correta, é a forma que vai demandar menos tempo, que vai ter menos gasto, e é importante a gente ter uma formação aí para todo mundo poder falar a mesma língua, né? Para ter uma padronização entre todos os serviços, isso todo mundo concorda. Mais alguma pergunta? Marcela, teremos sim, tá? Nos próximos, assim que terminar o curso, tá? A gente vai abrir as inscrições primeiro para alunos ligantes, então para os alunos que têm interesse em participar da Liga mais ativamente, e aí dentro das atividades da Liga, uma delas vai ser, agora no segundo semestre, a gente vai ter uma atividade aí de técnicas histológicas com a professora Cristiane aqui
na histologia, aqui no mesmo prédio onde a gente trabalha. Então, a gente vai ter prática de histologia, a gente vai ter análise de lâmina, e a gente quer trazer aí para vocês, quem sabe, algum curso de macroscopia, algum curso aí de técnicas histológicas durante os próximos momentos, tá? A Liga ainda é muito novinha, muito recente, a gente liberou a Liga, ela foi criada 1º de março, então ainda estamos com muitas ideias, tá? Mas ainda a gente está indo um processo de cada vez para tentar não extrapolar e oferecer sempre o melhor para vocês. Mas fiquem de olho, tá? Quem tiver interesse em se tornar ligante, a gente vai abrir as inscrições. Mas o que um ligante faz? O ligante ele vai participar desses eventos científicos, participar da liga acadêmica, poder aí ter contato com conteúdo científico. Então, o ligante ele pode fazer uma iniciação científica dentro da liga, participar aí de congressos, participar dessas visitas técnicas, dos cursos práticos que vão ter, tá, daqui para frente. Isso conta muito no currículo. Tá? Para quem tem interesse em fazer uma residência multiprofissional, é um dos tópicos que é pontuado dentro da residência participação em ligas acadêmicas. Tá? Tanto como aluno ligante, tanto como aluno participante da diretoria. Então, num primeiro momento, vocês podem querer se tornar alunos ligantes, para ver como que é, e mais para frente aí, alunos que participam aí são responsáveis pela diretoria acadêmica, presidência, diretoria científica, diretoria de comunicação, tá? Isso dentro de várias ligas. Então, dentro da FMU, a gente tem a Liga de Pesquisa em Histotecnologia e Patologia, que é a nossa, a gente tem a LabCM, que é de Biologia Molecular e Celular, que é a Luana, que é a presidente, tá? Eu atuo como professor. A gente tem ligas de estética, ligas de embriologia, então são áreas assim vastas, tá, de conhecimento, onde vai agregar, eu acho que muito para vocês, tá? Isso tanto quanto pessoal, quanto na formação profissional, então é muito importante. Tá? Então participem das ligas, fiquem de olho aí nos cursos, nos eventos, nos treinamentos, nas palestras, que além de ser um conteúdo muito bom, ainda ajuda vocês com horas complementares. Tá? Então, principalmente complementares obrigatórias, ajuda bastante. Mais alguma? Pessoal, não sei se o pessoal já liberou o link de presença. Se vocês puderem já liberar, pessoal, o link do Forms, e aí a gente vai manter ele aí por um tempinho para vocês poderem responder para receber. Isso, o pessoal colocou já o link, então preencham, tá, bem corretamente, para que a gente possa confeccionar os certificados para vocês. Na área, a Eduarda está perguntando, é mais fácil com indicação? Olha, o que eu tenho visto é que é uma área que demanda bastante de profissionais, porque a gente não tem essa formação tão específica para esses profissionais. Então, sempre tem vagas, por exemplo, de estágio. Então, normalmente, os profissionais que já entram para fazer estágio também são os profissionais que já acabam ficando contratados, tá? Que já entram aí como júnior, vão para pleno e vão para sênior. Então, fiquem de olho, o Laboratório FEMIT sempre tem vaga para estagiário de biomedicina, para trabalhar em diversas áreas, tá? Outros laboratórios também, e aí isso já é uma porta de entrada. Tá? Pode entrar como um profissional antes, né, mais assistente, mas também pode, se você tiver uma pequena experiência, pode entrar já como um profissional júnior. Ajuda sim, Eduarda. Como se você já tiver um curso diferencial, vai ajudar. Mesmo que
não seja um curso de especialização, mas é um curso de qualificação, um curso de curta duração, onde você vai ver todo o processo, por exemplo, você citou dentro da imunistoquímica, já é um diferencial para outros profissionais que vão aí entrar do zero e ter que aprender imunistoquímica. Até porque a imunistoquímica, se a gente pensar dentro da anatomia patológica, é igual a análises clínicas. Então, dentro das análises clínicas, a gente tem a urinálise, a hematologia, microbiologia, bioquímica. Aqui também a gente tem a macroscopia, histotécnico, a citologia, a coloração especial e a imunistoquímica. Então, quanto mais diferencial esse profissional tiver, mais fácil de ele migrar para alguma área. Tá? Então, precisa aí de uma expertise, de um conhecimento diferente para esse profissional ir, por exemplo, para a imunistoquímica, mas já é um grande diferencial. Bom, se não tiverem mais perguntas, então acho que a gente pode finalizar por aqui. Então, o nosso primeiro curso, tá, da Amiga, o primeiro de vários, eu espero, tá, dessa iniciativa, que a gente possa agregar aí mais pessoas para a nossa liga, futuramente aí nova diretoria, novos ligantes, e aí a gente vai sempre reciclando esse ciclo anualmente, tá? Então a gente vai tentar fazer primeiramente um processo anual, tá? Para que o aluno tenha todo esse contato com o que a gente pretende oferecer em um ano, e aí depois com isso a gente vai fazendo essa reciclagem, essa rotação, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma informação no chat. Turminha, o pessoal pediu para avisar para vocês colocarem um nome completo, tá? Quando forem preencher o Forms, porque aí através do nome completo de vocês que a gente consegue fazer o certificado, tá? A gente não pode fazer um certificado só com o primeiro nome. Então, coloquem o nome completo e já todas as informações, tá bom? Senão pode demorar mais para esse certificado ser confeccionado. Então, a partir de hoje, em até 15 dias, vocês vão receber o certificado via e-mail, o e-mail que vocês também colocam aí no Forms. Então, preencham com calma, preencham todas, de uma forma completa, todas as informações, tá? Para que não tenha problema com a confecção do certificado. A Vitória está falando, eu tenho muita dificuldade com histologia e a patologia na faculdade. Alguma dica? Sim, tem alguns sites muito bacanas, por exemplo, o Anatpat da Unicamp é um site muito legal, tá? Que tem uma parte de lâminas, não tanto a parte de macroscopia, então peças cirúrgicas, tanto a parte de histologia, e lá tem toda a explicação da alteração tecidual, então é bem interessante para a gente poder fazer uma complementação, tá? Aqui na Liga também a gente vai tentar oferecer para vocês essa complementação, então a gente tem interesse agora nesse primeiro momento um curso de anatomia, topografia, tá? Para a gente reativar esse conhecimento em vocês, porque a gente sabe que normalmente a gente vê anatomia no primeiro ano, né, primeiro, segundo semestre, depois a gente acaba esquecendo, mas a anatomia a gente vai levar para a vida, tá? É extremamente importante. A gente vai tentar fazer esse curso de anatomia, topografias, posicionamento, que aí isso vai servir depois para vocês entenderem por que aquela peça está posicionada daquela forma, aquele corte na lâmina. Tá? Então a gente vai tentar oferecer esse conteúdo para vocês. E aí o que eu tiver de conteúdo também, a gente vai passando, vai compartilhando. Mas o Anatpat é
um site muito interessante de anatomia patológica que tem muito conteúdo. Então, dá para você passar ali horas e horas, tá? Além de conteúdo, vamos dizer assim, básico, normalmente a gente tende a ir para livros, tá? Então, a gente pode procurar esse conteúdo básico aí de histologia e de patologia em livros lá na biblioteca, que eu recomendo bastante. A gente começa por aí e depois a gente vai aprimorando os conhecimentos. Mais algum? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A palestra foi excelente, professor. Obrigado, Luana. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Acho que a gente já pode finalizar daqui, né? Sim. Não mais uma pergunta. Agradeço a todos vocês por terem estado aqui com a gente, todas as perguntas, por terem participado desse primeiro curso introdutório. Isso é extremamente importante, né? Que a gente está engatinhando com a Liga, tentando agregar mais pessoas, mais conhecimentos, e a gente começa assim, um pouquinho, a gente vai crescendo, tá? Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Professor? Sim. Posso só fazer um pedido a todos? Que sigam a LAPISP no Instagram e acompanhem por lá os nossos próximos eventos, acompanhem por lá a abertura das inscrições para alunos ligantes, todas as nossas informações estarão lá. Qualquer dúvida, vocês podem mandar DM, que nós responderemos com todo o carinho do mundo, tá bom? Perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado, Luana. Obrigada a você, professor. Até uma próxima, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.